Galera, continuando aqui o nosso raciocínio, é o seguinte, nós já abordamos aí o conceito população, tá bem? E aí nós entendemos, bem simples, beleza. Agora, nós temos que saber também que há uma subdivisão em cima desse conceito de população. A população ela pode ser subdividida entre população absoluta e população relativa, tá bem? Pessoal, população absoluta bem simples aqui para nós, tá bem? População absoluta, vou ler aqui e vou explicar para vocês. População absoluta é o número total de habitantes em um dado lugar. Portanto, essa definição é basicamente a mesma definição do conceito população, certinho? É um número de habitantes de um determinado local. Por exemplo, qual é a população absoluta do Rio de Janeiro? É o número de pessoas que moram no Rio de Janeiro. Beleza? Tranquilo? Então, bem simples. Eu quero saber a população absoluta do Brasil. É o número de pessoas que moram no Brasil. Tranquilo? É basicamente isso. Agora, eu peço até que vocês prestem atenção nessa segunda palavra, que é população relativa. Então, quando nós temos a palavra relativa, isso nos remete ao quê? A relacionar. Então, é quando nós relacionamos o número da população, o número de habitantes, com o espaço no qual eles estão inseridos. Então, é a relação entre espaço, população relativa, é a relação entre o número de habitantes com o espaço no qual eles estão vivendo. Beleza? Então, tem a ver com o número de habitantes e a área, certinho? Vou ler aqui a definição para vocês. Vamos lá. População relativa. Esse indicador demográfico é também conhecido como densidade demográfica ou densidade populacional. É obtido pela divisão do total da população absoluta, ou seja, um exemplo, eu quero saber qual é a população relativa do Rio de Janeiro. O que eu tenho que fazer? Olha só, esse cálculo é obtido pela divisão do total da população absoluta de um determinado território pela área na qual essa população está distribuída. Então, se eu quiser saber a população relativa do Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho que primeiramente saber qual é a população absoluta do Rio de Janeiro. A partir do momento em que eu souber essa população, eu preciso saber qual é a área do Rio de Janeiro, para saber o quão o Rio de Janeiro ele está sendo, digamos, preenchido pela sociedade, pela população. Tranquilo? Então, quando nós falamos de população relativa, é quando nós falamos sobre a relação, os nomes se parecem muito, é só vocês gravarem. É a relação entre a população e o espaço no qual ela está inserida. Beleza? Tranquilo? Muito importante que vocês saibam isso, tá, galera? Seguinte, outro ponto aí muito importante que vocês precisam saber é que a população brasileira ela está num crescimento muito grande. Ou seja, ano após ano, a população brasileira cresce muito. De acordo com dados do gráfico de pesquisas entre 1872 e 2010, houve um crescimento de cerca de 180 milhões de habitantes no Brasil. Ou seja, numa faixa de cerca de 130 anos, basicamente 140 anos, de 130 a 140 anos, nós temos um crescimento de 180 milhões de pessoas. Ou seja, é algo bastante considerável, digamos.